Bom dia. Tudo bem, Giovana? Bom dia. Acabei de logar o vídeo e meu filho pediu para passar pão no requeijão. Hoje o negócio tá meio complicadinho, né? Vamos lá. Feijão, filho. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o som, que eu acho que o som tá baixo. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Sim? Então tá bom. Né? Só vou só esperar mais um minutinho aqui. Acho que... Bem, gente, é assim, Bom né? dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, Matheus? Né? Então, eu acho que na semana passada, né, não sei se ficou muito claro a questão da aula que eu gravei, né, vocês, não sei se vocês, né, conseguiram, assim, o que vocês acharam, mas assim, nós temos que dar continuidade, né, nisso tudo aí. Bem, gente, então nós temos que pensar da seguinte forma. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre colonização do Brasil, né, a gente falou um pouquinho de colonização do Brasil, né? Então, as divisões entre capitanias hereditárias e governadores gerais. E na aula da semana passada a gente falou um pouquinho do açúcar, né? Então, o açúcar, ele foi a principal atividade econômica do Brasil, né? Nos primeiros séculos, né? Nos primeiros séculos da nossa colonização. Então, no caso, século XVI, século XVII, né? O século XVIII, o Brasil ele começa a explorar o ouro, né, no interior do Brasil, mas isso dura pouco tempo. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso ainda esse ano, né? E assim, né? Então, só que para que houvesse a produção de açúcar, né, que a gente viu ali que tinha a Casa Grande, a moenda, né, a caldeira, né, todo aquele sistema, todo aquele conjunto de equipamentos, ele precisava de muita gente para trabalhar. E, além de tudo, o Brasil, ele precisava de pessoas para colonizar, né, para povoar o território brasileiro também. Alguém tá me ouvindo? Oi, eu estou ouvindo, mas quem é que está falando? Desculpa. Alguém tá... Professor, Oi, Eduardo. tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Né? A única coisa que eu não estou é te vendo, mas ouvindo eu estou. Né? Mas assim, né? A gente dando continuidade aqui. Então, gente, é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui. Que é importante... O professor travou, né? Não sou eu, não. Sim, ele travou. Não, ele tá travando mesmo. Eu vou tentar mudar aqui o lugar, porque eu tô aqui na cozinha, porque eu tô tentando deixar o meu filho assistir desenho na sala, e eu tô tentando vir aqui para a cozinha para não ter tanta interferência do barulho dele. Mas eu vou lá para a sala, né? Vou pegar o computador, vou levar lá para a sala, aí a gente já vai conversando um pouquinho mais. Só um minutinho aí, gente. Achei que era aqui. Né? Só um minutinho aí. Então, ó, vamos lá. Né? Tô dando um tour, né, pela minha casa, aquela coisa toda. Minha casa é muito grande, né? Então vai demorar meia hora para chegar até a sala. Então, assim, galerinha, deu uma melhorada? Ou a internet está muito ruim ainda? Melhorou. Melhorou? Porque aqui a sala fica em cima do meu roteador. O roteador fica no quarto aqui em cima. É normal essas coisas. Então, assim, gente, ó, então, o que nós vamos, né, falar aqui hoje, né? Então, é assim, o europeu, o português, ele encontra problemas, né, para encontrar trabalhadores, aquela coisa toda. Só que também o europeu ele vai ter um problema considerável, que é o seguinte: o que fazer com os povos que viviam no Brasil? Né? No caso, o que fazer com os índios? Né? O que fazer com o índio, com o nativo, que em algumas tribos eles aceitavam a presença do europeu. Em outras tribos, os índios eles serão extremamente violentos, eles resistirão,
né, a presença do europeu. Gente, ó, é uma das coisas que nós sempre, assim, eu sempre coloco para os meus alunos quando eu vou falar do 7º ano sobre os índios. Né? Nós temos uma visão negativa, ou nós temos uma visão que ela não é real sobre o índio. O índio, ele não aceitou a dominação do europeu pacificamente. O índio não teve essa prática. Né? Em alguns momentos, os índios, eles vão usar também a força para, né, não serem escravizados, né, pelo europeu. Né? No caso, o europeu, ele vai ter essa demanda aí, que eu acho que é interessante da gente sempre estar falando aí. Bem, então, o que nós vamos falar hoje aqui, né? É uma tentativa do europeu em minimizar, né, os problemas, né, minimizar, né, os conflitos. Então, como é que o europeu ele vai minimizar esse conflito, né? Ele vai tentar, né, fazer de uma certa forma a pacificação do índio. Então, ele vai, né, criar uma visão do seguinte: eu vou trazer os jesuítas, né? Então, os jesuítas, eles vão ter 2 papéis interessantes nesse sentido. Primeiro, o jesuíta ele vai catequizar o índio. Ele vai transformar o índio em um ser, né, em um ser pagão para ser um ser cristão. Né? Então, o jesuíta ele vai ter um papel muito importante nesse contexto. Né? Então, o jesuíta ele vai ensinar o idioma português para o índio, ele vai ensinar uma nova religião, ele vai ter vários fatores aí importantes. Então, o primeiro tema que nós vamos falar aqui do grupo, né, do grupo 10 é as missões jesuítas. Na semana que vem a gente vai falar sobre né, escravização africana, né? O porquê que o africano foi trazido aqui para o Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o jesuíta. Né? Então, nós temos vários personagens do jesuíta, como o padre Manuel de Anchieta, que foi o fundador da cidade de São Paulo. Né? Então, o que é uma missão? Né? Então, uma missão é o seguinte: era um lugar onde os jesuítas eles construíam como se fosse uma fazenda, onde os jesuítas eles vão levar para dentro dessa fazenda os índios, no caso, os nativos, os tupinambás, os guaranis. Então, eles vão construir essa missão. Tem alguns historiadores que chamam isso também de redução. Oi, desculpa. Oi, gente, alguém falou alguma coisa que eu não entendi? Oi? Não. Tá muito barulho aqui em casa, às vezes eu fico meio confuso. Né? Então, assim, gente, o que é uma redução? Né? Redução e missão. Era um lugar onde você iria colocar os índios, né? Concentrar os índios em uma localidade, podendo catequizá-lo e transformá-lo em uma mão de obra barata, né? Transformando em trabalhador para a produção do açúcar no primeiro momento, sempre levando em consideração. Só que é o seguinte, a gente já falou sobre os jesuítas. O jesuíta foi uma ordem que surgiu na Europa no século XVI, né? Foi criado pelo Inácio de Loyola. Né? Qual era a intenção do jesuíta? Dar uma resposta à reforma protestante. Então, os protestantes estavam ganhando muito espaço na Europa. Então, qual era a função do jesuíta? Né? Catequizar o índio, transformar o índio em cristão. Essa era a missão dos jesuítas. Né? Então, nesse sentido aí, depois do governo, assim, teve as capitanias hereditárias, onde não tinha muita regra, né? Então, escravizava os índios resistiram. Aí, o que vai acontecer? A partir de 1549, com a chegada do Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, né, o Tomé de Souza, ele vai trazer com eles os jesuítas. Né? Eles vão trazer os jesuítas para poder fazer com que os jesuítas ajudassem ele numa pacificação do índio. Vai funcionar? Mais ou menos, né? A gente vai ver sobre isso. A gente vai falar um pouquinho das missões aqui hoje, né? Depois a gente vai falar sobre a perseguição das missões também, que é importante da gente pensar.
Bem, então, o que vai acontecer? Primeiro, os jesuítas vão fundar aldeamentos, aquilo que eu estava falando para vocês, o que são as missões, né? Fazer com que o índio, né, criar aquelas missões que eram como se fossem fazendas, né, para fazer com que o índio ali ele fosse catequizado, né? Ele era catequizado de uma forma onde ele apresentaria, ele aprenderia a língua, ele seria convertido ao cristianismo. Isso vai fazer com que o índio ele fosse, né, tratado de uma outra forma. Bem, gente, então é o seguinte, ó, que nem uma coisa que é importante sempre da gente frisar, né? Tem vários jesuítas portugueses que vão entrar para o interior do Brasil e vão começar a trabalhar uma visão muito próxima do que era a colonização espanhola, que é a questão da encomenda, né? Então, o seguinte, o jesuíta ele começa a explorar o trabalho do índio sobre aquela visão, né, de que o índio ele teria como troca do seu trabalho a salvação da sua alma, né? Então, salvar a alma, né? A gente vai ver que um dos pretextos, né, assim, um dos pretextos que os índios, né, que os índios tinham, né, para assim que o europeu ele tinha, né, para cometer isso, é a questão de que o índio tinha alma, né? Quando nós vamos falar sobre a escravidão negra, a escravidão africana, eles vão falar que o negro não tinha alma, então fazia sentido a escravidão, né? Então, aqui no Brasil, levando em consideração isso. Então, numa troca disso tudo, né, o nativo ele iria caçar, ele iria trazer elementos, né, do interior para, né, para os portugueses, ensinar o português a cultivar a mandioca, a extrair o guaraná, sabe? As drogas do sertão, que acho que é importante também a gente frisar. E nesse sentido aí, né, a intenção dos jesuítas, né, era fazer o quê? A domesticação do índio. Transformar o índio de um homem selvagem para um homem bom. É isso. Ai, ai. Então, assim, né? Então, tem todas essas questões aí importantes, né? Bem, no primeiro momento, né, o europeu ele vai encontrar alguns problemas para fazer isso. Primeiro, os xamãs, né, os líderes religiosos indígenas, eles começam a ser perseguidos pelos europeus. E esses líderes religiosos vão começar a resistir a isso, né? Então, com isso, vai formando cada vez mais, né, fortificações. Essas missões vão começar a ser fortificadas, né, nesse sentido. É uma questão também aí importante. Então, além também, né, do europeu em transmitir o conhecimento, né, transmitir a língua, o conhecimento europeu, né, o europeu ele vai aprender com o índio, né? Ele vai aprender com o índio, então o índio vai ensinar a língua do europeu, né? O índio vai ensinar as questões do território, o que poderia comer, o que não poderia comer, aonde conseguir água, né? Então, o índio vai ensinar também o europeu nesse sentido, vai ajudar o europeu a colonizar o território, né? Então, nós temos, é assim, porque qual é o maior problema quando a gente fala em história, né? Tem vários historiadores que dizem, né, que o europeu, ele apenas, né, ele não teve ajuda do índio, ele veio com seu espírito desbravador e ele vai invadir, né, o território e vai causar um genocídio. O índio também ajudou, porque era interessante para o índio, em alguns momentos, também melancia. Né? Então, no caso aí, né, Oi, desculpa. Né, no caso, né, o índio também ele vai ter vantagens, né, com a relação com o europeu, e o europeu vai ter vantagem com o índio também. Né? Então, é uma relação de troca. Né? Uma relação de troca bem interessante. O índio ele vai ter o fornecimento de armas produzidas de ferro, entre outras coisas, e o europeu ele vai ter, né, dado para o índio, né, a questão aí, né, né, a questão da comida, de conhecimento da localização. Bem,
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão do europeu, né? Primeiro, né? O europeu, como é que ele via o índio? Né? A primeira coisa que nós temos que pensar, né? O europeu, ele classificava o índio em dois grupos, né? No caso, né? Os dois grupos, eles eram, né? Relacionados pelo seu idioma. Então, essa visão foi construída a partir dos séculos, né? Estão sendo documentos históricos, então, para algumas pessoas, ela ainda permanece, né? Então, embora o índio seja, né, um cidadão dotado, né, de direitos e deveres. Bem, então, assim, primeiro, né, hoje, né, tem uma visão pejorativa do índio. O índio, ele é discriminado, né? Tanto é que reza aquela lenda que não há pecado abaixo da linha do Equador. O porquê isso? Porque o índio, ele andava nu. Como o índio, ele andava nu, então o europeu, ele vai pensar da seguinte forma, assim, que o índio, ele não via maldade, ele era uma alma, né? Ele era uma alma, assim, bondosa. A gente vai ver que com o passar do tempo não era também tão assim. O índio, ele não era tão bonzinho assim também, porque existia guerras aqui na América, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, então, no trecho aí da carta de Caminha, ele vai dizer bem claro isso, né? Então, no caso, né, da carta, então, ele vai falar sobre o índio andar nu, que o índio ele não acumulava bens, que o índio ele fazia trocas com o europeu, muitas vezes o índio, para o europeu, o índio fazia trocas desvantajosas a ele. Na verdade, não, né? Porque como o índio ele não tinha contato com algumas tecnologias, né, que o europeu tinha, para o índio era vantajoso também, né? Mas só que para o europeu ele acreditava que o índio não tinha tanta vantagem. Bem, então a discriminação, né, nesse sentido, né, do índio, né, ele vai pelo certo fascínio, né, dos seus costumes, né, que o índio encontrou, né, que ele se encontrava ali. Então, uma coisa também que nós devemos, né, levar em consideração, né, também aí, a questão de que para o europeu o índio, ele era extremamente selvagem, principalmente por alguns hábitos que eram feitos pelos índios. O principal dele foi estudado muito pelo antropólogo, né, chamado Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro ele vai estudar um elemento chamado antropofagia, né, que ele vai transformar isso na antropofagia cultural. Gente, ó, antropofagia era uma cerimônia que o índio tinha do seguinte, nós estamos em guerra, dois grupos. Aqueles prisioneiros de guerra, para honrá-los, o índio, ele se alimentava da carne desse guerreiro, como uma forma de transmissão da força do guerreiro para a tribo. Né? Então, no caso também, quando um membro da tribo muito importante, um cacique, um guerreiro, um pajé, né, ele falecia, também esse indivíduo ele era devorado como uma forma do quê? De transformação, né, de pegar o legado dele e transportar para a tribo, né, aquilo que nós chamamos de antropofagia, né, que é essa questão aí do consumo. Só que para o índio, a maior parte das tribos indígenas brasileiras, eles acreditavam no seguinte, que só consumindo, né, o corpo, quando o corpo ele não existia mais, é que a alma estava liberta para ela ser parte da tribo. Por isso também que eles consumiam a carne do morto, né? Levando em consideração assim, gente, ó, vou ser bem claro para vocês. É uma coisa que eu vou, né, sempre bater nessa tecla. Gente, ó, nós estamos estudando uma cultura que não é a nossa. Para nós pode parecer algo estranho, mas para eles faziam parte do dia a dia dele, do cotidiano dele. Então, isso para o índio era a mesma coisa da gente ir na padaria comprar pão, né? É alguma coisa que para a gente é normal, né? Que nem nossos entes queridos morrem, a gente enterra eles. Para o índio, né, para o nativo, era mais assim, um rito funerário era consumir a carne do índio. Né? Tanto é que para o europeu considerava aquilo ultrajante, né, para o europeu. Então, por isso que dá o nome, dá um sentido de selvageria ao índio. Né? Então, nesse sentido assim,
Então, mesmo tendo assistido a Antropofagia, né, nós temos vários pensadores que vão relatar isso, né? Eles vão colocar, né, essa visão pejorativa do índio. Então, qual era a necessidade do índio aí? É voltar a sua visão ao cristianismo. Por isso também que foi trazido o jesuíta. Né? Para que foi trazido o jesuíta? Para poder, né, dar uma noção do índio ao cristianismo. Né? Então, tem essa questão aí que nós devemos sempre levar em consideração. Bem, então aqui ele vai dar, né, uma continuidade falando sobre isso, né, sobre a questão, né, da relação do índio, né, com o europeu. Né? Então, o europeu ele vai tentar modificar o índio, né? Ele vai tentar fazer com que o índio assuma as características culturais do europeu, né? Tanto é que milhares de índios morreram por conta de doenças, né? Por conta de doenças como a varíola, a gripe, entre outras doenças. Né? Uma outra coisa também é importante, né? O europeu vai tentar convencer o índio a se vestir, né? E como o índio ele não tinha esse costume, né? Então, como a natureza indígena ele não tinha essa adaptação, também teve índio que morreu por conta que se vestiu, né? Porque o corpo do índio ele já estava acostumado a uma outra realidade, né? E se cobrir isso para o índio, o organismo do índio vai sofrendo muito, e principalmente a questão do trabalho, né? O índio ele não pensava em acumular bens. Eu já falei isso aqui para vocês em alguns momentos. Mas o índio, ele caçava para hoje. Né? Ele caçou um pouquinho a mais, sobrou comida, ele não vai armazenar para o outro dia. Ele vai oferecer para a tribo, como uma forma de tributo. Né? Então, nesse sentido aí, o índio ele é muito mais, né? Ele é muito mais organizado do que o próprio europeu. Bem, então, quando a gente pensa nessa questão aí, da questão do contrato, né, da relação, né, com a natureza, que o índio... Café? É? Né? Então, o índio... O que é é? O que é é? Fala pro papai. É? Né? Então, o índio, né, ele vai ser julgado pelo europeu. Né? Então, o europeu... É? Né? Então, o índio, né, ele vai começar também, né, a se misturar, né, com o europeu, com a questão do casamento, entre outras coisas. E vai surgir um personagem bem interessante, que é o mestiço. Qual é o problema do mestiço aí? Ele não era aceito pelo europeu, porque o europeu considerava o mestiço como um problema, e o índio também não aceitava o mestiço, né? Porque para o índio, né, esse ser, né, esse novo indivíduo que nasce da relação entre, né, europeu e índio é um ser, né, que vai gerar muito mais problemas. E isso vai gerar um ser extremamente violento também. Né? Na antropologia, a gente fala muito sobre esse mestiço que vai se tornar violento, perseguindo tanto europeus, tanto índios também. Bem, café? Café? Você quer café? É? Tá bom, filho, daqui a pouco a gente termina. Então, assim, ó, uma outra coisa aqui, né, que é o jesuíta, né, e a escravização indígena. Foi aquilo que eu falei para vocês. No primeiro momento, o governador geral, ele não vai permitir a escravização do índio. Então, o índio não poderia ser escravizado na plantação, né, da cana, da mandioca, entre outras coisas. O índio ele vai começar a ser, né, explorado pelo jesuíta. Então, o jesuíta ele vai começar a criar as missões e os jesuítas vão começar, de uma certa forma, né, a fazer com que aquele índio comece a produzir açúcar para o jesuíta. Né? Daqui a pouco a gente sai, daqui a pouco a gente brinca lá fora. Tá bom? Então, assim, o jesuíta ele vai, né, começar, né, a explorar o índio, só que, com o passar do tempo, né, então o Tomé de Souza, em 1549, o Tomé de Souza ele vai criar uma lei chamada Lei de Liberdade aos Gentios. O que é um gentio? O gentio é uma pessoa que não é cristã, mas ele não é opositor à religião. Né? Então, é um leigo.
aquele que não tem conhecimento da religião, no caso, o cristianismo, né? É isso que é um leigo. No caso de jesuítas, ele poderia, né, usar a mão de obra indígena para a produção de cana e também poderia usar a mão de obra indígena, né, de uma certa forma ou de outra, para aquilo que os jesuítas para que os colonizadores vão chamar de guerras justas. Então, o que é essas guerras justas? Uma guerra justa era a guerra contra os índios que eram contra a colonização, né? Então, no caso aí, milhares de índios vão morrer nesses conflitos. Bem, mesmo assim, a escravização dos nativos, né, que era considerada como um erro pelos jesuítas. Os jesuítas vão, né, de uma certa forma depois, né, sofrer alguns problemas, né, por conta que, né, principalmente no interior do Brasil, os colonizadores vão começar a perseguir as missões jesuítas, entre outras coisas aí que vão, né, levar à perseguição e à destruição de várias missões. Então, galerinha, então, assim, eu sei que hoje ficou um pouco tumultuado, né? Hoje ficou um pouquinho tumultuado. Que é isso, professor? É até engraçado. Engraçado. Mostra ele aí. Qual é o nome dele, professor? Ah, aí, ó, pegando uma tesoura, mano. Crente. Aí, Oi, qual é o nome dele, professor? Gustavo. Oi, Gustavo. Olha lá, ó. Olha o nome do papai dando oi. Ô, Bruno, fala, mas tira o microfone um pouquinho da boca, por favor. Oi, não entendi. Oi, Gustavo. Aí, ó. Então, assim, tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não. E a aula da semana passada? Foi de boa também. De boa? Gente, uma coisa que eu vou falar aqui com vocês que eu acho que é importante de eu falar para vocês, e é o seguinte. O conteúdo de filosofia do quarto trimestre, ele é extremamente curto. Né? Tanto é que eu já estou... Ô, professor, Fala. eu até percebi que, cara, o senhor fez lá o vídeo, aí passou a lição de casa, depois eu fui ver, tinha 3 páginas de explicação em 2 de exercício. Muito pouco. Então, é muito pouco. Então, assim, o que eu vou falar para vocês aqui? Gente, ó, eu acho que mais 2 semanas, semana que vem e a semana depois do feriado, né, do 2 de novembro, eu vou acabar o conteúdo de filosofia. Então, qual é a minha proposta aí para vocês? É o seguinte, quando eu acabar o conteúdo de filosofia, eu vou intensificar em história. Então, em vez de vocês receberem uma aula gravada de filosofia e a aula ao vivo de história, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou gravar uma aula de história, né, e eu vou fazer atendimento ao vivo com vocês sobre o conteúdo, né, que eu acho que vai ser mais produtivo e a gente vai conseguir, né, chegar até o livro 12 aí com vocês. Se vocês acharem bom... Ô, professor, eu acho que não vai até o livro 12, eu acho que vai só o 9 só. É o grupo 12. Porque para mim tudo é livro. É o grupo, assim, hoje de manhã eu preparei a aula, porque eu sempre tenho material a mais já pesquisado, já estudado. Então eu já tô preparando a aula do grupo 12, né? Semana que vem essa semana eu publico, né, o material 11. Ele é bem curtinho, que é sobre a globalização financeira. Semana que vem, né, eu vou passar para vocês as contradições da globalização. Então, depois disso, acabou a filosofia, né? Acabou o material. Então, qual é a minha proposta para vocês? É o seguinte, eu vou fazer essa aula de terça ao vivo, né, com vocês, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma videoaula de história usando material para que a gente dê uma acelerada em história, né? Para que a gente chegue até dezembro, não correndo para chegar até o grupo 12. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma oposição, vocês me falam. Tudo bem? Mas, tipo, em histórias, a gente já tá bem adiantado já.
Então, a maior questão é o seguinte, que em filosofia eu vou acabar o conteúdo, eu vou acabar o livro. Eu acabando o livro, eu não vou ter mais o que passar para vocês. Então, eu posso dar mais atenção para a história. Então, eu posso passar mais coisas de história para vocês. Que eu acho que é mais importante nesse momento, porque a gente vai começar a entrar em revoltas, né? Revoltas coloniais, que eu acredito que são coisas bem interessantes. Né? A gente vai começar a falar sobre isso e eu acho que é interessante a gente focar nisso agora. Né? Tudo bem, gente? Mas assim, não se sintam acanhados de se manifestar. Se você concordar, assim, ótimo. Se você não concordar, me procura no WhatsApp, fala assim, ó, professor, não tem como a gente fazer de uma outra forma? A gente vai conversando da melhor forma possível. Né? De uma forma que fique bom para mim e fique bom para vocês. Tudo bem? Sim. Tudo bem, galerinha? Então, Sim. vou deixando vocês indo aqui, senão daqui a pouco meu filho vai jogar meu computador no chão. Falou aí. Tá bom, professor. Tá, Tchau. professor. Professor, até terça. Até terça. Beleza.